nossa segunda parte da aula hoje. A gente vai conversar sobre métodos de localização radiográfica, certo? No que consiste, o que são esses métodos? Bom, vocês já perceberam, né, que os exames radiográficos, eles demonstram um aspecto, uma imagem, né, uma projeção da nossa maxila ou da nossa mandíbula, dos nossos dentes. Sempre. Pronto, beleza, meninas. A gente, quando terminar, vocês duas ficam, Fernanda e Júlia, eu falo com vocês sobre o que a gente discutiu aqui, tá bom? Pronto. Uma projeção a respeito dos reparos anatômicos, dos dentes e por aí vai. Então, sempre falta alguma informação com apenas uma imagem radiográfica. E, às vezes, isso pode prejudicar bastante a nossa vida clínica. Então, aqui eu trouxe essa comparação aqui para vocês entenderem. Aqui é uma radiografia periapical de uma região de dentes anteriores, incisivos centrais. Ele não tem incisivos, ele tem implantes no lugar, né? Então, aí para vocês conhecerem mais um tipo diferente de situação que a gente pode ter nos nossos pacientes, implantes. Então, botei essa casinha aqui do lado, o que essa casinha tem a ver? Se eu estiver passando numa rua e observar uma casa, pensa ali no Pelourinho, ali no Carmo, que tem umas casas assim de rua. E aí você só vê a frente daquela casa, né? Vocês veem a altura da casa, vocês veem a largura, aquelas casinhas estreitas, né? Mas eu pergunto a vocês, será que essa casa é grande? Essa casa deve ser pequena, né? E a gente não tem essa informação, porque eu não tenho a noção da profundidade daquela casa. E aí, se eu for pegar um drone, né, e fizer um voo com o drone daquela região ali, a gente vai descobrir que aquelas casas são muito grandes, porque elas penetram, assim, elas são em profundidade, elas são estreitas, né, fininhas, mas elas são muito profundas ali por dentro daquelas ruas. Então, até situações como essa daqui, ó, essa casa aqui tem uma torrezinha, uma chaminé, só que ela não é conectada à casa, ela é um anexo. E essa informação, apenas com uma visão da frente da casa, você não ia ter. Você precisou mudar a sua posição para ver sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva, aquela mesma estrutura. Então, isso acontece também em radiologia. Se você mantém sempre a mesma relação entre o feixe de raio-x, o filme e o objeto, você sempre vai ter a mesma visão. Você precisa mudar alguma relação espacial entre esses componentes para ter uma vista diferente. Então, por exemplo, aqui, se eu pergunto a vocês, tem osso na frente e atrás desse implante? Eu não vou saber. Eu vou precisar obter uma imagem sob outra forma para poder dar essa informação. Que espessura tem esse implante? Eu não vou saber. Então, toda imagem radiográfica é uma representação em duas dimensões de uma estrutura que tem volume, de uma estrutura que é tridimensional. E por isso, muitas das vezes, a gente vai precisar usar mão de técnicas de modificações para conseguir obter uma informação dessa terceira informação que falta. Bom, o que é que acontece? Durante muito tempo, o que se tinha de tecnologia eram as imagens radiográficas, as técnicas periapicais ou extrabucais. A gente não tinha nada mais do que isso. Mas a partir da década de 30, mais ou menos, surge o exame de tomografia, sem computador. E quando chegou na década de 70, surge a tomografia computadorizada. E aí foi uma modificação muito grande na vida, na medicina e na odontologia também, porque a tomografia também faz parte. Então, mas antes disso, pensar antes na década de 70, né? Pensar antes disso, era muito difícil a gente obter uma informação tridimensional. E aí os pesquisadores que trabalhavam com radiologia odontológica começaram a desenvolver métodos de localização ou técnicas de localização para obter as informações que faltavam na radiografia tradicional, na periapical, por exemplo. E foram desenvolvendo os métodos. Então, eu coloquei os anos aqui, não precisa vocês decorarem, só para vocês verem que são técnicas muito antigas que resolviam problemas daquela época. Porque o que é que acontece hoje? Hoje em dia, a maioria dessas técnicas que estão aqui estão sendo substituídas pelo uso da tomografia. Então, a tomografia, ela vem e ela abraça todas essas técnicas de uma só vez. Responde todos os problemas que essas técnicas respondem de uma só vez. Óbvio que existe um custo embutido nisso. Mas o que eu quero demonstrar é que, assim,
Essas técnicas, elas ainda aparecem muito em prova de concurso. E dessas técnicas aqui, essa que eu vou mostrar em primeiro, que é o método de Clark, ela ainda não vai sumir por agora. Ela ainda tem muita utilidade, principalmente para quem vai trabalhar com endodontia, mas em algumas outras áreas também, mas principalmente em endodontia. Então, hoje em dia, mesmo fazendo com sensores, a gente precisa ter noção da técnica de Clark para ir bem lá na disciplina de endodontia. Então, por isso que eu falei, eu preciso dar essa aula para os meninos, porque quando eles forem para a clínica, quando eles forem trabalhar com endo, eles precisam saber o que é o método de Clark. Os outros métodos podem quebrar um bom galho em algumas situações clínicas, certo? Então, é interessante a gente saber também. São menos comuns da gente precisar, mas, né, a gente precisa. E esses nomes? Os nomes tradicionais são os nomes dos desenvolvedores. Infelizmente, a gente tem algumas técnicas que têm até outros nomes, mas para encontrar na literatura, a gente encontra com o nome dos caras mesmo que desenvolveram, e da mulher, que essa daqui era uma mulher. O resto era tudo homem, certo? Vamos começar pelo método de Clark. E essa aula é rosa, porque é a única aula na minha vida que eu tenho que é cor de rosa, porque meus professores não, meus orientadores de mestrado e doutorado não deixavam fazer uma aula rosa. Eu falei, quando eu puder mandar do meu próprio nariz, eu vou fazer uma aula cor de rosa. Então, essa aula é rosa. Vamos lá. Método de Clark. Temos, então, essa técnica, ela pode ser chamada de método do princípio da paralaxe, do deslocamento do tubo, do deslocamento horizontal ou do deslizamento, mas ninguém chama por esses nomes. Todo mundo só chama técnica de Clark, não tem jeito, certo? Técnica, o método de Clark. Eu vou explicar um pouquinho o problema que levou a desenvolver essa técnica, né, com uma metáfora aqui, e depois a gente vai partir para os casos clínicos propriamente dito, porque ela, né, o que ela tem a ver com a odontologia. Então, o método de Clark é baseado na seguinte questão. Se eu estou observando, se eu estou examinando dois objetos que são mais ou menos semelhantes e que se encontram enfileirados em fila, em linha reta, que eles estão sobrepostos entre si. Então, aqui, se eu estou de frente, o objeto que está mais próximo a mim, observador, né, ele está encobrindo até certo ponto o mais distante. Nesse caso aqui, encobriu perfeitamente, ó. As duas estão enfileiradas, né? Os dois porta-soros ali estão enfileirados. Mas o da frente encobriu totalmente do fundo. Eu nem estou vindo do fundo, certo? Então, essa é a problemática que a gente vai querer resolver. E aí, peraí. E aí, ele percebeu o seguinte: se o observador, eu, me deslocar para a direita ou para a esquerda, olha aí, eu me desloquei para um lado, eu me desloquei para o outro, eu vou notar que um dos objetos se desloca na direção oposta, foi o contrário de mim, e outro objeto se desloca na mesma direção que eu fui. O interessante é, então, que eu tirei a sobreposição. Eu agora, ao invés de ver um, eu estou vendo os dois objetos. Massa. Mas eu preciso saber quem está por trás e quem está pela frente. E aí, ele pesquisando esse fenômeno, né, que é da ótica, na verdade, ele observou que o seguinte: o objeto que está mais próximo a mim, ao observador, o objeto que está na frente, ele se desloca no sentido contrário do observador. Então, aqui no slide, aqui o lado direito, aqui o lado esquerdo. Se eu fui para o lado esquerdo, o objeto da frente foi para o lado direito. Isso falando em direito e esquerdo do paciente, porque eu já leio assim, né? Outro caso aqui. Se eu fui para o lado direito, o observador foi para o lado direito, o objeto da frente veio para o lado esquerdo, tá? Então, com isso, eu sei quem veio contra mim. E o objeto do fundo, o que está mais distante, se desloca no mesmo sentido que o observador. Então, se eu fui aqui para o lado esquerdo, o objeto do fundo foi para o lado esquerdo. Se eu fui para o lado direito, o objeto do fundo foi para o lado direito. Agora a gente traz isso para a odontologia, da frente e do fundo. Qual é o termo que eu uso para uma coisa que está na frente? Qual é o nome da face da frente do meu dente? E aí, qual é o nome dessas faces da frente dos meus dentes?
Eita, que ninguém lembra, vestibular. E a face do fundo? Qual é o nome da face do fundo? Lingual, né, para dentes inferiores, e palatina, né, para dentes superiores. Perfeito. Então, essa mesma situação, a gente não vai falar objeto da frente e objeto do fundo. Objeto vestibular ou objeto lingual ou palatino. E a gente vai trocar esses objetos aqui por um dente e algum objeto que esteja relacionado com aquele dente. Existem algumas situações e a gente vai... Opa, alguém caiu aqui. E a gente vai trabalhar com isso. A dica que eu dou para vocês, antes da gente partir para dente propriamente dito, foi uma brincadeirinha que eu aprendi quando eu ainda estava na faculdade e que funciona perfeitamente até hoje, para vocês verem como ela é prática. Vamos lá, ó, prática de técnica de Clark. Peguem os 2 dedos de vocês, os indicadores, e coloquem enfileirados. Estão vendo ali na minha câmera que os 2 indicadores estão enfileirados, perfeitamente enfileirados. O meu indicador, que está mais perto de mim, que sou esse que eu estou dobrando aqui agora, e o meu indicador que está mais longe de mim. O que está mais perto de mim eu vou chamar de vestibular. O que está mais longe de mim eu vou chamar de palatino. Se eu for para um lado ou para o outro, eu, Luana, vou começar a vê-los dissociados. O objeto que está pela frente ou por vestibular, ele vai caminhar ao contrário de mim, ele vai para o outro lado. Eu vim com a minha cabeça para a esquerda, ele foi para a direita. Se eu fizer o contrário, ele também continua com esse movimento. Eu vou com a minha cabeça agora para o lado direito. O objeto da frente, o objeto vestibular, foi para o lado esquerdo. E o objeto do fundo veio junto comigo. Se vocês quiserem, façam aí com os dedinhos de vocês e vocês vão ver que isso acontece. Eu dou sempre essa dica, né? Não, como é, Pro? Dedos enfileirados, um na frente do outro. A sua cabeça é que vai se mexer. Peraí, que alguém entrou aqui, aí eu tive que desenfileirar meus dedos. A sua cabeça é que vai se mexer. Se você mexe a cabeça para um lado, observe quem é o dedo que mexe junto com você e vai para o mesmo lado. Quem vai para o mesmo lado que você é o dedo do fundo, é o dedo lingual, é o dedo que está longe. E quem vai para o lado contrário, para onde sua cabeça foi, é o dedo da frente, ou o dedo vestibular. Façam aí para vocês verem, super funciona. E aí, isso serve para vocês localizarem, vocês vão saber quem é o objeto que está por vestibular ou por palatina, usando essa brincadeirinha dos dedos. Eu costumo dizer, né, quando a gente está fazendo prova ao vivo, que pode colocar os dedos ali e fazer a brincadeirinha. Só não pode gritar o resultado na hora. Vestibular, palatina, não pode. Mas botar o dedo um na frente do outro para fazer essa brincadeirinha, vocês podem também, certo? Vamos ver agora na prática esse exemplo. Para que eu vou precisar saber que estrutura vai estar na frente do dente e por aí vai? Então, existe no nosso dia a dia alguns problemas que a gente vai encontrar. Existem dentes que estão inclusos, que não erupcionaram, e aí eu preciso saber se ele está por vestibular ou por palatina, de uma raiz, por exemplo, para saber como é que eu vou extraí-lo ou tracioná-lo, né, puxá-lo para fazer parte da arcada do meu paciente. Existem restos de raiz, restos radiculares, que o paciente fala que tem um caco na boca. Então, eu preciso saber onde está aquele caco. Ele está mais por vestibular? Ele está mais por palatina, naquele osso, para eu poder intervir. Existem objetos estranhos, corpos estranhos, como a gente diz, que não fazem parte da anatomia ou da patologia. Por exemplo, um pedaço de instrumental que fraturou durante uma cirurgia. Então, você está fazendo ali uma exodontia do paciente, está usando uma alavanca e a ponta da sua alavanca fratura, né? No momento da cirurgia. Ah, que horror! Acontece demais. Você está fazendo ali o tratamento endodôntico do seu paciente e, de repente, você puxa a lima e ela vem pela metade. A lima fraturou. Ah, que absurdo! Acontece pra caramba. Então, é a técnica de Clark, né? Ela pode ser utilizada para a gente saber por onde está aquele corpo que foi perdido ali, né, dentro do dente ou dentro do osso do paciente, para você poder intervir de forma mais adequada. Anomalias, alterações de forma, né, das estruturas anatômicas ou dentais e patologias, como, por exemplo, o odontoma, que é um tumor de tecido dental.
Ele é muito comum e ele geralmente está muito próximo de um dente, atrás, pela frente. Eu preciso saber onde que ele está, para saber como eu vou operar para remover esse dente. Eu vou entrar pela frente? Eu vou entrar por trás? Se eu entrar no lugar errado, eu vou bater na raiz. E eu não vou achar a lesão, a alteração. Então, nesse momento, claro, faz muito útil. E principalmente em endodontia, por quê? Muitos dentes que são multirradiculares, ou até mesmo unirradiculares, mas tem 2 condutos, os condutos ficam sobrepostos, um na frente do outro. Se eu faço uma radiografia periapical, eu só vou ver um conduto. E o conduto de trás? Eu preciso obturar ele também, eu preciso instrumentar ele também, desinfectar ele direitinho. Então, a técnica de Clark caminha lado a lado com a endodontia. Não dá para não saber realizar essa imagem, essa modificação, certo? E como é que a gente pode fazer a técnica de Clark? A técnica de Clark é feita em 2 etapas, 2 momentos, 2 exposições radiográficas, 2 radiografias. Você nunca vai virar para uma professora de radiologia e falar que você vai fazer 2 raios-x, porque ninguém faz raio-x. Quem faz o raio-x é o equipamento de raio-x. O aluno não faz um raio-x. Superman faz um raio-x com o olho dele, mas um aluno não faz. Nem a professora faz um raio-x, certo? Então, 2 radiografias você vai fazer. A primeira radiografia é uma radiografia ortorradial. Meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Viu? Só que você não sabia que o nome era esse. E eu vou falar o que é. E a segunda radiografia é uma radiografia mesiorradial ou distorradial. Todo esse exemplo que eu dei da cabeça indo para um lado e indo para o outro, a gente agora vai trazer para os nossos elementos envolvidos no exame radiográfico. Então, a sua cabeça vai ser, na verdade, o equipamento de raio-x. Os seus dedos vão ser, na verdade, o objeto radiografado, o dente. E atrás desse objeto, a gente vai ter o sensor ou o filme que vai absorver a informação, né, provinda da radiação X. E aí a gente vai, né, destrinchar agora como a gente faz essa técnica. A primeira imagem é uma radiografia ortorradial. O que é isso? É a técnica periapical normal, método da bissetriz, como vocês aprenderam lá na aula de periapical. E como a gente vai demonstrar quando a gente for para a prática, né? Fazer a demonstração da técnica periapical. Com posicionador, pode fazer com posicionador ou pode fazer sem posicionador. Não tem problema. Então, aqui, para vocês entenderem a dinâmica da técnica, eu peguei um drone de novo e voei em cima da sala de raio-x. E aí, peguei exemplos aqui, ó. Aqui é o meu cabeçote rosa, maravilhoso, não existe, mas pintei um aqui para vocês. Aqui de cima, eu estou vendo um filme como se eu estivesse vendo de cima. Um filme que está em pé ali na boca do meu paciente. E aqui, para ficar mais didático, depois a gente vai ver exemplos práticos, mas para ficar mais didático, eu enfileirei 2 bolinhas. Uma bolinha vermelha na frente e uma bolinha rosa aqui no fundo. M de mesial e D de distal. Mesial mais perto do plano sagital mediano e distal mais longe. E aí, eu vou fazer uma radiografia periapical normal. Quando eu disparar o meu feixe de radiação e esse feixe atingir os meus objetos bolinhas, como vai ser a imagem radiográfica dessa situação? Vocês podem me descrever o que é que eu vou ver no filme depois que eu obter essa imagem? Vocês podem me descrever. Eu sei que vocês já podem. Como vai ser a imagem do filme? Espera aí que eu vou ser mais direta. Qual a bola que eu vou ver na minha imagem? A bola vermelha ou a bola rosa? A imagem que vai aparecer para mim vai ser a bola vermelha ou a bola rosa? E aí? A rosa? A vermelha. Por quê? A vermelha, ela tá tapando a bola rosa. A bola vermelha recebeu a radiação. A radiação ficou aqui nela. Mesmo que tenha passado para a rosa, ela tomou a frente. Então, a imagem vai ser da bola vermelha. Olha lá aquele exemplo que a gente deu, ó, aqui do porta-soro.
eles estão enfileirados, perfeitamente enfileirados. O da frente encobriu o do fundo. Se o formato for igual ou menor, você não vai ver o do fundo. Então, a bola vermelha encobriu a bola rosa. Eu não tenho a noção que a bola rosa existe. Apenas com essa imagem aqui, ó, deixa eu voltar. Apenas com essa imagem aqui, se eu tirar a bola rosa daqui do fundo, a imagem vai ser igual. Claro que em filme radiográfico não sai cor, né, gente? É só uma metáfora aqui para vocês entenderem que a imagem que aparece é da vermelha, certo? Mas, olha aí. Eu não tenho nada sobre a bola rosa. Então, pensa nisso numa situação clínica. É como se tivesse um objeto aqui atrás e ele não aparecesse. E se ele for muito importante para o planejamento do cirurgião dentista? E ele vai ficar aí escondido, tá? Então, a técnica de Clark vem para resolver esse mistério. Como a gente vai fazer? Então, esse é o primeira imagem. Observei a radiografia, mas o dentista ele tem uma situação clínica que ele colocou para a gente e ele quer localizar alguma coisa que está por trás. Então, a gente vai fazer uma modificação da técnica. A gente vai fazer uma segunda radiografia. Nesse caso aqui, eu escolhi vir para mesial. Você escolhe, tá? Se você quer mesializar ou distalizar. Eu vou dar o primeiro exemplo mesializando e depois eu dou um exemplo distalizando. E vamos fazer exemplos práticos aqui com os dois posicionamentos. Eu vou mesializar o cabeçote do meu aparelho. Ele vai ser deslocado em sentido mesial. O cabeçote está aqui. Olha o que vai acontecer com o meu cabeçote. Eu puxei ele para mesial, mas vocês notaram que ele mudou de angulação também. Ele antes era reto, 90 graus, praticamente com a bissetriz do ângulo. Ó, que perfeito, lembrando da definição lá da técnica periapical. Beleza? Mas agora na técnica mesiorradial, na técnica de Clark, quando eu puxar o meu equipamento para mesial, eu tenho que mudar a relação angular dele também. Por quê? Quando eu disparar, olha quem também está recebendo radiação e quem antes não recebia radiação. A bolinha vermelha recebeu radiação. A bolinha rosa recebeu também. Como vai ser a minha imagem radiográfica agora, minha gente? Bora? Como vai ser a imagem? Agora vai ser a rosa. Mas a vermelha também está recebendo radiação. As duas vão aparecer. Isso. Mas quem vai aparecer para mesial e quem vai aparecer para distal? Eu fui para mesial. Para distal, a rosa, e a mesial, a vermelha. Quem está mais distante de mim? Quem está mais distante do cabeçote? A vermelha ou a rosa? A rosa. A rosa está mais distante. Quem está mais distante caminha junto ou separado com o observador? Lembram do dedo? Façam um dedo aí agora, para vocês verem que não faz sentido. O dedo do fundo foi junto ou foi separado, ou foi o contrário da sua cabeça? O dedo do meio fica parado. Contrário. Não é isso? O dedo do foi o contrário. O dedo da frente foi o contrário. Ou do meio, é do meio no caso da minha cabeça. No meio da sua cabeça, minha filha, porque não tem meio aqui nessa história. Ou é fundo ou é frente. Não falei em meio. É porque fica o primeiro dedo, o do outro e a minha cabeça. Não. Volta, minha gente. Esqueça a cabeça. Esqueça, não tem meio, não. É cabeça, dedo da frente e dedo do fundo. Vamos voltando. O dedo do fundo, gente, que está mais distante de você, ele foi junto ou foi separado com a cabeça? Separado. Junto! Perfeito, Jamile. O dedo do fundo, o que está mais distante do observador, do cabeçote, ele vai junto. Então, o cabeçote foi para mesial. Logo, a bolinha mais distante, a bolinha lingual, a bolinha palatina, vai junto com o cabeçote para mesial. E assim eu vou ter as duas dissociadas, ó. A bolinha rosa foi para mesial. Por outro lado, a bolinha vermelha, que está para frente, por vestibular, mais perto do observador, mais perto do cabeçote, vai para o lado
contrário do seu movimento. Então, ela foi para distal. Beleza? Vamos fazer o exemplo agora para o outro lado. Se você quiser distalizar uma radiografia, o que é que vai acontecer? Olha lá. Vou puxar o meu equipamento e angular o equipamento e disparar. O que vai acontecer na imagem agora? Igual ou o contrário? E aí? A bolinha rosa que está mais distante, ela caminha junto com o movimento ou ela caminha ao contrário com o movimento do cabeçote? Caminha junto. Perfeito. Caminho. Mas agora eu fui para distal. Então, a bolinha rosa, ela vem para distal junto comigo. Compreenderam? Eu preciso sempre saber a direção para onde o cabeçote foi. Vocês fizeram aí, não tem ninguém, se tiver alguém, deixa para lá. Façam a brincadeira do dedo, gente. Porque vocês vão entender com a brincadeira do dedo. Façam aí, ó. Tá vendo? O dedo aqui na frente de vocês. Enfileirem os dedos, a sua cabeça é o cabeçote. O dedo da frente é o vestibular. O dedo do fundo, né, que está longe de vocês, é o palatino. Façam aí e vocês vão entender tudo com essa brincadeirinha do dedo. Certo? Então, a imagem agora vai ser diferente da outra tentativa. A bolinha rosa, ela caminhou junto com o meu cabeçote e veio para a distal também. Olha ela aqui, ó, mais próxima da distal. Enquanto a vermelha foi o contrário e foi no sentido da mesial. Com isso, e isso é importante, a gente precisa, com essa dissociação, saber quem é a estrutura que está por vestibular e quem é a estrutura que está por palatina ou lingual, se eu estiver falando de mandíbula. Isso vai ser muito importante, como eu falei, em endodontia, para na hora de você introduzir ali a lima no canal, você saber, né, o canal mesial, o canal palatino, mensurar aquele canal. Então, a técnica de Clark, ela ainda tem uma boa aplicabilidade no nosso dia a dia. Vou mostrar a vocês daqui a pouco exemplos disso, que até então a gente não mostrou dente, a gente vai mostrar isso aqui na prática. Bom, existe muita gente que fica, Luana, e gente formada mesmo, cirurgião dentista. A técnica Clark não funciona para nada, Clark não responde, vira e mexe eu faço e não dá resposta. Você não está fazendo a técnica certa. Se você fizer a técnica certa, você vai ter uma resposta. Mas muita gente esquece de alguns detalhes. E que detalhes são esses? Eu falei para vocês quando eu dei o play ali, né? E apertei o equipamento. Notem que eu estou puxando e angulando o meu equipamento. Não adianta só puxar o equipamento se você não mudar a angulação. Então, nessa técnica aqui, a angulação horizontal é completamente diferente da angulação horizontal que a gente usa para periapical. A vertical continua, mas a angulação horizontal muda. Se você estiver usando o posicionador, e eu vou mostrar uma foto com o posicionador, na hora que um desavisado entrar na sala, vai falar, a angulação horizontal está errada, o posicionador não está na mesma direção do cilindro. Aí você vai mandar ele calar a boca que você está fazendo a técnica de Clark. E na técnica de Clark, a angulação horizontal é assim. Fica parecendo que você está fazendo errado, mas na verdade você está fazendo corretamente, tá? Então você precisa deslizar o equipamento e alterar sua inclinação. Se você não altera a inclinação, você erra, tá? Outra coisa, você também não deve se esquecer de mesializar ou distalizar o filme, puxar o filme na direção que você foi. Então, olha aqui, ó, duas bolinhas enfileiradas, a vermelha e a rosa, meu equipamento. Puxei o meu equipamento para mesial, mas eu não angulei ele. Vou fazer o disparo. Puxei, ó, para distal, perdão. Fiz o disparo. E aí, o que vai acontecer com essa imagem? Fiz o disparo, não puxei o filme, um pouco de radiação saiu por aqui, o filme ficou aqui. Pensem aí direitinho. Como vai ser a imagem das bolas e o que vai acontecer com o filme? Lembrem-se da aula de filmes que a gente falou de erros, da aula de erros, perdão. Quando uma parte do filme não é exposto, o que é que acontece? Então, duas coisas vão acontecer quando você faz a técnica errada. Você só puxa o equipamento, não inclina,
e você não puxa o filme na mesma direção. O que é que vai acontecer com essa imagem? Me descrevam como vai ser a imagem. Não é à toa que imaginologia se chama imaginologia, porque trabalha com imagem e trabalha com imaginação. Bora lá. Como vai ser a imagem? Ninguém tem nenhuma ideia? Vocês sabem que ela vai estar errada. Qual vai ser a imagem que vai aparecer, gente? A imagem da bola vermelha, a imagem da bola rosa, ou as duas vão aparecer dissociadas? Olhem para aqui. A bola vermelha está recebendo radiação. A bola rosa está encoberta por ela. A bola rosa vai aparecer no filme? Nada. Não. Jamile diz que não. Então, só vai aparecer uma bola, que vai ser a bola vermelha. Tá. O que é que vai acontecer com o filme? Parte dele, ó, essa parte aqui, não recebeu radiação? Não recebeu. Como que vai ser esse erro de radiográfico de uma parte do filme que não recebe radiação? Você não alinhou direito o seu cilindro. Como é essa imagem? A gente tem até um apelido para esse erro. E aí? Tá todo mundo correndo lá para ver os slides, para ver os prints que bateu da aula. E ninguém lembra como é o nome desse erro radiográfico tão clássico. E que provavelmente alguém vai cometer no dia do atendimento do paciente. A senhora pode repetir a pergunta, por favor? Uma parte do meu filme não recebeu contato com radiação. Ó a radiação aqui em amarelinho. E essa parte não recebeu contato com a radiação. Como é o nome desse erro? Alguém falou um nome chique aqui. Cone Cult. Ok, serve, mas a gente tem um termo em português. Que não é necessariamente a tradução desse termo, mas é um termo popular em português. Meia-lua, obrigada, certo? Então, minha gente, se eu não puxei o filme e parte dele não recebeu contato com radiação, a gente vai ter um erro de meia-lua. Então, a gente vai ter dois erros aí na técnica de Clark. A meia-lua. E outro, que eu não angulei adequadamente o meu cabeçote e eu continuei tendo sobreposição. A bola vermelha está tapando a bola rosa, perdão. Então, muita gente que fala mal da técnica de Clark é porque não sabe fazer a técnica de Clark. Cortou, ou então a resposta não veio. Então, para fazer a técnica, você tem que sempre lembrar. Puxa o equipamento e altera a sua inclinação. A inclinação horizontal vai ser alterada. E não esquece de puxar também o filme na mesma direção que você puxou o equipamento, tá? Olha aqui. Aqui a paciente usando um posicionador, é o posicionador de paralelismo, mas poderia ser o da bissetriz tranquilamente. Aqui o posicionador bem alinhado, o cilindro com o círculo do posicionador, angulação vertical e angulação horizontal bem definidas, tá? Para a região anterior aqui. A técnica convencional, né, do paralelismo nesse caso, ortorradial, perfeita. Aqui, o meu cilindro está indo para a distal da região do paciente e notem, quem chegar aqui vai dizer que o paciente, o aluno não encostou direito, a definição da angulação horizontal não está correta, porque o cilindro não está paralelo ao círculo. Mas se na técnica de Clark eu preciso mudar a relação do meu equipamento com o meu objeto, eu preciso ter esse erro. Aqui está para distal. E aqui, é porque a foto não ajuda muito, né? Ao vivo fica mais fácil de explicar isso do que numa foto, ou por cima, assim. Próxima vez eu vou tirar uma foto de cima. A gente está para mesiorradial. Então, aqui veio para distal e aqui veio para mesiorradial. Dos dois jeitos, a gente só encosta um pedacinho do cilindro no círculo do meu posicionador. Então, fica parecendo que está errado, mas, na verdade, é uma modificação da técnica. Pode fazer também sem posicionador, certo? Ou com a bissetriz, como eu já havia mencionado.
Vamos começar a trazer agora para prática, tá? Primeiro de tudo, essa radiografia tem um erro. Qual é o erro dessa radiografia? Bora lá, tô puxando outros assuntos aqui. Essa radiografia tem um erro. Qual é o erro? Qual é a música, maestro? Qual é o erro dessa radiografia? Perfeito, tá? Então, não afundou o filme totalmente, a gente está cortando os ápices, certo? Juliana mencionou aqui. Então, a gente está cortando o ápice. Essa radiografia, em tese, ela não serve, porque eu cortei o ápice, o periápice, né, dessas unidades. Além disso, interessante é que a gente tem um terceiro molar impactado, parte dele está erupcionado, né? E a gente tem ele aí em posição quase que horizontal. Mas vamos lá. Aqui não é um paciente de verdade, tá? Aqui é uma mandíbula seca com dentes para fazer uma experiência. E aí, peguei uma miçanga de colar. Ela é metálica, certo? E eu colei essa miçanga ou na cortical vestibular dessa mandíbula ou na cortical lingual dessa mandíbula. E fiz essa radiografia aí ortorradial. Então, essa minha bolinha está aqui, né, sobreposta à raiz distal desse primeiro molar, correto? Aqui é o plano sagital mediano do meu paciente. Nas próximas eu vou perguntar. Aqui é a região de molares inferiores, já sabemos. Se a radiografia veio para o lado esquerdo, caminhou para o lado esquerdo, então aqui é o lado esquerdo inferior do meu paciente, né? O plano sagital está à direita dele. Então vamos lá, região de molares, cortando um ápice, tudo bem. E aí a gente quer localizar. Eu quero saber onde está essa esfera metálica. Se ela está colada na cortical vestibular ou na cortical lingual. Vou fazer o método de Clark, tá? Então, vamos fazer uma segunda radiografia. Caminhei para mesial. Olha, até que quis pegar um pouco mais o ápice aqui. Caminhei para mesial. Por que sei que caminhei para mesial? Porque aqui eu tenho os alvéolos dos premolares, ó, uniradicular, uniradicular. Né? Então, do lado de um molar, e que é uniradicular, é um premolar. Então, eu cheguei mais para mesial no meu paciente. Eu cheguei mais para perto do plano sagital mediano do meu paciente. E fiz essa belíssima imagem. A bolinha se mexeu. Que bruxaria foi essa, Pro? Você fez a técnica de Clark corretamente, mesializou, inclinando o seu feixe de radiação, puxou o filme, porque se não tivesse puxado o filme, a gente ia ter uma meia-lua nessa região, né? Concordo. Mas puxou o filme para acompanhar o movimento paramesial também, porque eu sei, por conta de pegar as raízes dos premolares, e a bolinha andou. Fato que a bolinha andou. Olha só, desenhei o antigo lugar da bolinha. A bolinha estava aqui, ó, adjacente à raiz distal, e agora a bolinha está na região de Furca. Então, a bolinha andou no mesmo sentido do movimento. Que incrível! Essa bolinha que caminhou junto com o meu filme, junto com o meu cabeçote. Essa bolinha está por vestibular ou lingual. Quem dá mais? Bora! Tem um voto para lingual. Mas ninguém vai chutar. Todo mundo acha que é lingual. Ela foi para algum lugar, porque ela andou, né? Então ela andou. Lingual o quê, professora? Lingual ou vestibular, só tem duas opções. Ela tá por lingual ou vestibular? E aí? Bora, minha gente. Oi, em sala de aula, ninguém ia passar incólume, porque ia ter que ser obrigado a votar. Levantar a mão e dizer, tá lingual ou tá vestibular? Mas aqui não tenho como, né? Enfim, só recebi um voto para lingual e realmente ela segue, ó, direitinho o preceito.
aquele objeto que está mais distante se desloca no mesmo sentido que o observador. E o termo que a gente usa para um objeto distante, no nosso caso odontológico, é o objeto porlingual. Olha ela aqui, a bolinha colada na cortical lingual de uma mandíbula seca, como eu falei para vocês. Então, isso aqui foi uma experiência, certo? Só para demonstrar que sim, a técnica funciona. Quem quiser que diga que não funciona. Mas se ela foi bem feita, ela funciona. A bolinha não andou, gente, pelo amor de Deus, a bolinha andou. Então, a técnica funciona. É só fazer direitinho. Vamos fazer agora uma prática, tá? Isso aqui não é experiência, não. Isso aqui é paciente vivinho se mexendo bonitinho. Temos aqui um corpo estranho, e eu vou dizer o que foi esse corpo estranho. Foi um pedaço de alavanca que fraturou durante, né, uma extração prévia de outra unidade dentária aí, terceiro molar que esse paciente tinha. Então, essa é uma radiografia periapical, da bissetriz, técnica ortorradial, normal. Região arcada e lado. Bora lá treinar aqui. Que região é essa? Quem pode identificar aí? Botei aí, ó. Ainda desenhei o plano sagital mediano para ficar mais fácil. Molar o quê? Superior, inferior? Inferior, perfeito. Direito, perfeito. O plano sagital mediano está à esquerda, então ele está para o lado direito. Perfeito. Molar inferior, direito. Nesse caso aqui, ó, vamos mesializar. Vamos puxar o meu filme para mesial, vamos puxar o meu cabeçote para mesial, vamos angular o meu equipamento para mesial também. Olha que interessante essa imagem aqui, ó, ó o premolar. Por isso que eu sei que eu vim para mesial. Então, eu vim para mesial, para mais perto do plano sagital mediano, e fiz essa nova técnica. Meu Deus, que bruxaria é essa? O negócio andou na boca do paciente. O negócio se mexeu? Não, o negócio não se mexeu. Por quê? Porque está dentro do osso, ele não tem como se mexer dentro do osso. Mas ele se mexeu por conta do efeito que a gente fez aqui. Então, e aí, ó, o negócio se mexeu, o corpo estranho se mexeu, certo? Eu vim aqui, ó, para mesial. O corpo estranho que estava aqui, concordam? Ó ele que estava aqui. Ele foi o contrário. E aí, esse corpo estranho está por vestibular ou por lingual? Vestibular. O objeto que está mais próximo de mim, mais próximo do cabeçote, pela frente, por vestibular. Ele se desloca no sentido contrário do observador, lembra dos dedinhos. Ou seja, ele está por vestibular. Não tenho fotos clínicas, mas ele estava mais perto por dentro, na gengiva, mais perto da vestibular do que na palatina. Certo? Lingual, perdão. Outro objeto, outra situação, e aqui também tem uma boa aplicabilidade, pessoal de ortodontia, canino incluso. O rei da retenção. Por que o canino é o dente que mais gosta de ficar retido? Terceiro molar também, mas em primeiro lugar eu diria que era o canino, depois o terceiro molar. Não, ficam empatados ali. Ficam empatados. Por que o canino acontece tanto isso com o canino? Por que o canino fica incluso, não nasce? Alguém tem uma ideia? Vocês vão ver isso melhor quando vocês forem para a ortodontia, para a pediatria, mas é porque os caninos, eles se formam muito superior na nossa arcada. E aí, quando dá a época de erupção deles, já vem os segundos prés e por aí vai, eles são os últimos a irem descendo. Os pré-molares já chegam um pouquinho até antes. Então, às vezes, falta espaço. E porque eles estão muito distantes, acaba que muitas vezes eles não encontram espaços e ficam retidos, tá? Vocês vão encontrar muitos pacientes pediátricos, adolescentes, que muitas vezes a gente precisa fazer intervenção para puxar esse canino, ou expandir a arcada, ou tracionar o canino, ou em alguns casos que não tem jeito, cirurgia, e por aí vai. Bom, região arcada e lado, aí, bora, dessa imagem periapical. E aí?
Da onde é essa radiografia? De que região? Ninguém. E eu tenho dado a pista falando de canino incluso. Região de incisivo lateral e canino. Perfeito. Superior, né? Já, ok, já vou considerar. Direito ou esquerdo? Esquerdo. Perfeito. O plano sagital mediano está para a direita, então esse é o lado esquerdo do paciente, ó. Aqui é o central, aqui é o lateral, aqui é o canino, aqui é o canino descido, bonitinho. O premolar com uma banda ortodôntica, com uma restauração e amálgama, com aparelho, cárie pra caramba. O descido já com risólise, né? Praticamente total. E aqui do outro lado ainda tem um outro canino também, do lado direito, querendo aparecer. Ou é o mesodente, não sei, só abrindo mais aí. Essas bolinhas pretas que tem no dente é cárie? Essas bolinhas pretas, como é o nome do preto na radiografia? Não é preto. Não vou responder. Radio. Vou começar e vocês dizem o resto. Só para ver se todo mundo está sabendo. Então, a prova é Kelly, viu, gente? A prova é Kelly. Eu digo rádio, vocês dizem? Rádio opaca? Não, rádio... professor, eu fico confundindo esse negócio aí. O que é rádio lúcido? Lúcido, está lúcido. Eu acho que vou ter que fazer uma tatuagem. Lúcido, certo? Então, imagens radiolúcidas nas coroas, né? Diagnóstico diferencial, nesse caso, lesões cariosas, tá? Existem outras condições também que lá em diagnóstico vocês vão abordar. Vamos lá. Então, a gente quer saber onde está esse canino, porque ele está sobre a raiz do meu lateral, e aí eu preciso saber se ele está por vestibular ou se ele está por palatina, qual é a relação dele com essa raiz aí. Então, aí o que é que fizemos? Distalizamos esse negócio. Distalizamos, ó, pegamos até premolar agora, ó, que deu para ver melhor o canino descido, que tem cárie também. Coitado desse paciente, tá terrível. E aí, né, distalizei meu conjunto, meu filme, meu cabeçote, né, a parede lateral de fossa nasal, ó, seio maxilar, que lindo aqui no fundo, né. Então, meu canino, minha gente, o canino andou, um dente andou. E olha como é que ele estava, né? Antes, ele estava aqui, ó, sobreposto à raiz do lateral. E aí, ele andou para trás, ele andou para distal. Logo, esse canino que caminhou para distal, junto com o meu cabeçote de raio-x, ele está por vestibular ou por palatina? Pergunta de $1 milhão, para ser mais rico. Então, aquele objeto que está mais distante, como eu disse, Clark, se desloca no mesmo sentido que o observador, logo aquele canino está por palatina, e aí se eu precisar entrar com uma broca para achar a coroa daquele canino, para prender um botão de tracionamento para puxar aquele canino, eu vou ter que entrar por palatina, porque se eu entrar por vestibular, eu não vou achar o canino. Entenderam? Perfeito. Outro caso, outro canino, tá? Mas agora do lado esquerdo, outra... do lado esquerdo também. O outro também era do lado esquerdo, perdão. Temos aí um canino do lado esquerdo, mesma situação, e o canino também está aí incluso. Vou fazer Clark, porque quero saber desse canino. Vamos lá. Puxei para mesial agora, não foi para distal. Olha como eu sei que eu vim para mesial, porque eu estou pegando mais o central. Sutura intermaxilar, canal, forame nasopalatino aqui, mas não vou cobrar anatomia aqui, porque tá puxado, mas elas estão aqui. Bom, puxei para mesial o meu filme, puxei para mesial o meu cabeçote, fiz o meu disparo. O que aconteceu com esse canino? Ele veio mais para mesial. Ele foi mais para distal? O que vocês acharam dessa imagem desse canino? Me digam. Acho que ele foi mais para distal. Tem mais para do lado esquerdo ou direito. Foi
Mais alguém viu alguma coisa de diferente nesse caso? Esse caso é bem diferente dos outros que a gente mostrou. Ele veio mais para cima da raiz do 12, tô falando, ou do 22, perdão, do lateral agora. Ele se afastou, ele veio mais para cima, porque ele deveria ter algum comportamento com relação a essa raiz específica. Ele foi... Ah, entendi, professora. Ele foi mais para mesial? Não Ele está mais para mexeu. cima. Não Esse mexeu. dente No só dente girou que está em cima? Esse aqui. Ele não mexeu em relação a esse dente. Ele continua encostado. E aí, muita gente pode se enganar aqui e achar que a técnica foi mal feita. E eu te digo, a técnica foi bem feita. E eu escondi uma coisa de vocês. Existe uma terceira resposta para a técnica de Clark. Qual é a terceira resposta para a técnica de Clark? Qual é a terceira resposta? Existe a parte vestibular. Existe a parte palatina. O que é que existe entre essas duas partes? Uma estrutura pode estar vestibular. Uma estrutura pode estar palatina. E uma estrutura que está no centro? Igual? Não, ela está no centro. Agora você pode falar em centro, Kelly. Agora. Antes não. Então, nem sempre a coisa vai estar para frente ou para trás, gente. Existem algumas situações que a coisa pode estar centralizada. Esse canino, ele está impactado entre dois dentes. O que é que aconteceu? Ele engordou demais, brincadeira, mas não tinha espaço para ele nascer. Ele foi ali querer erupcionar entre o lateral e o pré e ele ficou entalado. A sua coroa ficou entalada entre as raízes. Ele não está por vestibular e ele não está por palatina. Então, por isso que a técnica de Clark não deu alteração. Se ele tivesse por vestibular ou por palatina, a relação dessa coroa com essa raiz seria vir para um lado ou se afastar dela. E não aconteceu isso. Ele continua tocando levemente a raiz do lateral. Isso significa que o dente está centralizado no rebordo. Ele está bem no meio entre a tábua óssea vestibular e a tábua óssea palatina. Isso pode acontecer. Existem algumas situações como essa daqui, que existia espaço, que isso pode acontecer. Então, muitas vezes as pessoas veem isso e acham que a técnica está errada. Mas essa é uma resposta. E é possível em algumas situações, em alguns casos. No caso, por exemplo, ali, do objeto fraturado, isso podia acontecer se ele estivesse exatamente no centro, certo? No caso de dissociação de raízes, não. Porque sempre uma vai estar pela frente e a outra vai estar pelo fundo. O próximo exemplo, se eu não me engano, é raiz. Então, essa é uma resposta que existe para Clark. E no livro não se trata de forma tão absoluta. Vamos lá. No centro, tá? Entre a cortical vestibular e palatina. Vou mostrar agora um caso para dissociação, para endodontia. Então, isso é muito válido para dentes com mais de um canal e que ficam sobrepostos. Olha aqui o desenho. O que é que acontece? Esse molar aqui, eu estou vendo um canal e outro canal, porque eu fiz a radiografia periapical ortorradial, normal. Se eu fizer a técnica de Clark, o método de Clark, eu vou observar que uma das raízes, geralmente a raiz mesial, certo? Geralmente a raiz mesial, ela tem mais de um canal. Nos dentes superiores e nos dentes inferiores, as duas podem ter dois canais, certo? A distal e a mesial. Então, elas têm dois canais ali, duas raízes ou dois canais. No premolar, isso também pode acontecer. Alguns premolares, principalmente o primeiro e o segundo superiores, podem ter dois condutos também. E aí a gente vai dissociar. Quando a gente obtém uma imagem periapical tradicional, eles ficam um sobre o outro, a raiz. Quando a gente angula, a gente muda a relação e a gente observa a dissociação ali, tá vendo? Os ápices. Vamos lá, vamos trazer aqui agora um exemplo, um bonitinho. Então, temos aqui uma região de molares inferiores, lado direito, um dente com uma coroa bem destruída por lesão cariosa. E ele já foi tratado endodonticamente, mas ele ainda tem lesão. O paciente está com sintomatologia, então o endodontista vai retratar um canal. Isso é terrível.
Não sei como tem gente que realmente gosta de endodontia, porque essa parte é bem difícil. Mas aí o pessoal gosta, né? Ele vai tirar toda essa gutapercha, instrumentar de novo esse canal e botar uma nova gutapercha aqui. Haja dedo, certo? Então, temos aí. Bom, nessa radiografia eu vejo um conduto distal e um conduto mesial. Mas aí o profissional, conhecendo a anatomia, sabendo que existe possibilidade de ter mais condutos nesse dente e querendo ver esses condutos adequadamente, o bom profissional da endodontia vai realizar perfeitamente a técnica de Clark. Então, olha lá, ele mesializou, ó, chegou o seu filme para mesial, pegou perto do premolar. Olha que lindo quem está passando aqui. Quem é esse aqui? Quem é esse reparo anatômico, minha gente? Passando aqui pertinho das raízes. Belíssimo. Quem lembra? Peraí que alguém caiu aqui. Ninguém lembra o nome desse reparo? A gente já fez até exercício, já falou sobre ele. Canal, obrigada. Canal mandibular. Então, temos aí a imagem do canal mandibular. E aí, minha gente, essa imagem está diferente dessa. O que aconteceu aqui? Apareceu um outro canal que não estava visível na primeira. Vocês concordam que não dava para ver aqui? Tinha um canal encoberto aqui. Então, aquele segundo canalzinho ali na raiz mesial, ele saiu, ó, ele caminhou junto com o meu filme. Logo, nesta raiz, a gente tinha um canal lingual. Na raiz mesial, eu tinha um canal lingual também, um canal vestibular e um canal lingual. E aí, o endodontista vai poder mensurar, com base nessa imagem, né, fazer toda a sua odontometria, desinfecção, a medida lá das limas e por aí vai. Então, isso aqui salva bastante, ajuda bastante nos tratamentos e nos retratamentos, como foi esse exemplo aqui que a gente deu. Beleza, minha gente? Então, Clark, né? Dessas todas que a gente vai mostrar, certo? Clark, realmente, por isso que eu deixei para falei logo ela primeiro, para vocês ainda estarem um pouco descansados e fixarem, porque se preparem que Lete, né, e professor Marquinhos vai falar de Clark quando chegar lá em endodontia. E aí, pelo menos, vocês já aprenderam aqui. Clark, para a gente fazer na clínica é muito difícil, assim, a gente enquanto disciplina de imaginologia, porque a principal indicação, as outras podem chegar, tá? Mas a principal mesmo é endo. Então, quem acaba fazendo são os alunos de endo. Então, quando vocês chegarem em endo, professora Lete, professor Marquinhos vai falar sobre Clark, vocês já sabem, né? Já revisam aí os estudos de técnica de Clark. Vamos lá. Segundo método, então, de Parma. Parma serve para quê? Para a gente localizar terceiros molares inferiores, né? Quando eles estão inclusos e a gente não consegue ver ele na periapical. Muito, acontece bastante, certo? Parma também acontece bastante, também facilita em casos de pacientes que têm muita ânsia de vômito durante o exame, porque a gente vai dar uma modificada no nosso filme. Então, olha lá. A gente vai modificar o posicionamento do filme periapical. Na técnica periapical convencional para a região de molares, o meu filme vai na posição horizontal, concordam? Na técnica de Parma, eu vou inclinar o meu filme. Ele vai inclinado assim. Mas para não causar tanto desconforto no meu paciente, eu vou dobrar na parte superior e na parte inferior, para que ele se adapte melhor no assoalho do meu paciente. Então, essas duas partezinhas aqui ficam dobradas. Quando eu inclino o meu filme, essa dimensão do filme aqui, ó, essa diagonal, é maior do que esse comprimento aqui. Então, eu consigo alcançar melhor um dente que está em uma posição, né, inadequada, como é o caso desse terceiro molar. Olha aqui, ó. Se eu fosse fazer uma periapical dessa região, eu provavelmente ia cortar esse terceiro molar. E quando eu falei de periapical de molares, eu falei, a regra é para primeiro e para segundo molar, porque nem sempre o terceiro segue regras de posicionamento, então a gente não vai incluí-lo. Mas existem situações que a gente pode lançar mão para obter a imagem do terceiro. Essa é um bom exemplo. Outro exemplo é uma panorâmica, né? Se o paciente puder fazer uma panorâmica, muito melhor do que fazer essa técnica aqui
né, para a gente avaliar melhor a situação daquele terceiro. E, em alguns casos, tomografia para terceiro molar. Tomografia para terceiro molar, tá? E mordi a boca aqui. Para terceiro molar. Vamos lá, olha aqui, ó. Se eu fizesse a periapical tradicional, ia cortar o ápice desse terceiro. Quando eu fiz a técnica de Clark, angulei o meu filme, dobrei as pontinhas, olha como o ápice do terceiro molar apareceu. Então, é uma técnica destinada para essa finalidade. Olha aqui, ó, outro desenho mostrando a angulação. Paciente aqui segurando, esse aqui nem dobrou a parte de cima, mas segurando o filme. Nesse tipo de técnica, a gente não vai poder usar o posicionador. Por quê? Porque eu preciso mudar a posição do filme, e aí, quando eu colocar no posicionador, ele não comporta essa nova posição. Então, aí a gente tem que seguir, né, o paciente fazendo com a mão, com o dedo indicador da mão do lado esquerdo. Esse afastador aqui eu botei só para tirar foto, não é para usar não, tá? Botei só para afastar o tecido do paciente, para vocês verem como fica a inclinação do filme ali na boca. E tudo bem se cortar o primeiro molar, gente, não tem problema, porque o foco aqui é o terceiro. A técnica é voltada para o terceiro. Então, olha aqui, ó, que imagem bonita. Parece até aquela primeira radiografia, só que com os ápices, cortando o terceiro. Radiografia periapical da região de molares inferiores, lado esquerdo. Tem o terceiro, quero ver esse terceiro. Ele fez uma modificação da técnica de Clark, cortou o primeiro, cortou até segundo, mas foi interessantíssimo, porque olha o que essa imagem nos mostra. Né, todo o comprimento desse terceiro. No ápice, esse terceiro tem dilaceração, vocês vão conhecer essa anomalia, essa má formação lá em diagnóstico, que é quando o ápice faz uma curva, e aqui a gente tem uma curvatura, certo? E a gente vai avaliar a relação desse dente com o canal mandibular. Tá próximo, não tá tanto risco assim, mas tá próximo. Então é importante planejar, certo? Um caso como esse aqui, para extrair, eu rebato um retalho, eu pego uma broca, né, dental, uma broca de fazer odontosecção, eu corto essa coroa, tiro essa coroa, a depender do profissional, ele tira essas duas raízes juntas, se ele for muito raçudo, se ele for meeiro, ele vai partir aqui ainda ao meio, puxa de cima e depois puxa de baixo. É mais ou menos isso. Ok? Então, Clark já foi, Parma já foi, vamos para Miller-Winter. Técnica de Miller-Winter, alguns livros, mas não vejo isso muito comum não, tá? Chamam de técnica do ângulo reto ou técnica da dupla incidência. Para que serve? Para localização de dentes também inclusos e algumas patologias em mandíbula. Essa técnica só dá para fazer em mandíbula. Né? Corpos estranhos na mandíbula ou em tecidos moles da região anterior também de mandíbula, certo? Vamos ver aqui na prática. São duas radiografias. A primeira, uma periapical normal, para a gente comparar. E a segunda, eu chamo de uma oclusalzinha, que é você pegar uma radiografia, um filme periapical, e colocar em posição de oclusal. Eu posso fazer uma oclusal? Se você tiver filme oclusal, você pode fazer uma oclusal. Você só vai gastar um filme que é bem mais caro e difícil da gente ter. Vai dar a mesma informação, porque você vai ter uma oclusal pequenininha, uma oclusal só da região que você quer, que tem interesse, não vai ser da arcada inteira. Então, é uma forma de se obter uma vista oclusal de forma mais barata, porque o filme oclusal é muito mais caro do que o filme periapical. Até recebi uma promoção um dia desses aí, antecipando a Black Friday, só para vocês terem uma ideia, eu acho que a caixa do filme oclusal vem com 20, não vem nem com 50. A caixa do periapical, eu acho que vem com 150, se eu não me engano. A caixa do periapical, a depender da marca, você consegue entre 100 e 200 reais. A caixa do oclusal, o preço normal é quase 300 reais. E vem, eu acho que vem 20, eu acho que não vem nem 50. Então, é muito mais caro o filme oclusal. Né? Então, nem sempre o profissional tem um oclusal no consultório, e ele pode ter, e o periapical ele já tem mais fácil, tá? Então, vamos fazer uma oclusalzinha, uma incidência oclusal com o filme periapical. Assim, eu vou ter informação de terceira dimensão, que é a informação base, né? A espessura que eu observo lá na minha técnica oclusal. Então, como é que eu vou fazer? Vou narrar aqui e depois a gente vai ver. Eu vou colocar um filme na posição horizontal, apoiado na região a ser estudada. O paciente vai morder o filme,
se ele tiver dente. Se ele não tiver dente, a gente coloca as mãos, né, para a mandíbula, no caso, os dedos indicadores segurando. O paciente vai fazer a extensão total, hiperextensão da cabeça, como se ele estivesse fazendo um oclusal de mandíbula, tudo igual. O ponto de incidência, né, a região que a gente vai estar mirando é o centro da região radiografada, a base da mandíbula daquela região no centro, e o feixe de raio-x vem perpendicular, ó, 90 graus de angulação vertical, perpendicularidade perfeita, dá para obter na mandíbula. Vamos lá. Paciente segurando o filme para uma técnica radiográfica periapical normal, com o dedo indicador. Aqui ele não quis fazer com posicionador, pode ser com posicionador a primeira parte da imagem, certo? A segunda não vai ser com posicionador, mas, poxa, vai ser bem mais fácil. Olha ele mordendo um filme oclusal aqui, na região de seus premolares. E aí, ó, pescoço todo para trás, feixe de radiação vai vir a 90 graus, bem mirando aqui 90 graus, e faço o disparo. E aí, vou obter a seguinte situação, olha aqui. Região, quem me diz aí que região é essa? Lado e região. E aí, minha gente, que região é essa? Canino inferior, direito ou esquerdo? E aí, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Esquerdo? Direito! O plano sagital mediano tá para cá. O plano sagital mediano tá para a esquerda. Então, esse é o lado direito. Mas foi bem, foi bem. Chegamos perto. Mas só tinha duas opções, chegamos perto. A próxima a gente acerta. Mas vocês... É porque eu pensei no meu, sabe? No meu lado. Não, pense... Ó, esqueçam você. Você está olhando para frente, você está olhando para o paciente, ó, lado direito da... Agora, quando vocês olharem para uma tela, quando vocês olharem para qualquer coisa, você vai perguntar sempre, porque dentista, a vida do dentista é perguntando isso. É direita ou esquerda? É direita ou esquerda do paciente ou de quê? Eu sempre, quando alguém me pergunta, uma pessoa não odontológica, o que é direito ou esquerdo, você tem que responder, né, no jeito convencional. Mas aqui, olhando para essa tela, esse lado aqui é o lado direito. Quando eu olho para uma tela de imagem, eu já vejo o lado direito, porque eu estou olhando, pensando na cabeça do meu paciente, certo? Então, aqui é o lado direito, esse lado aqui é o lado direito. Mas isso é coisa de dentista, uma hora entra na cabeça, fica normal. Vocês são, sabe o que? Vocês são igual o limão do Habib's, o limão daquela esfirra do Habib's. É um limão seco retado, mas quando você exprime muito, sai uma gota. Então, por isso que eu tô aqui espremendo vocês, para sair uma gota aí desse limão de vocês. A cabeça de vocês é um limão do Habib's, mas sai. Quando a gente aperta, sai. Vamos lá. Canino inferior, lado direito do paciente. Temos uma técnica aqui, periapical, tradicional, convencional, ortorradial. Temos um canino, um lateral, temos um pré, outro pré. Meu Deus, tem um dente a mais aqui, certo? E esse dente só tem a coroa, porque ele ainda não formou, ele ainda está desenvolvendo o restante, a porção radicular. Mas o profissional quer logo ver o que é que vai fazer, né? Quer tirar esse dente daí. Por que eu sei que ele é um dente a mais? Que é um supranumerário, tá, gente? Aqui é o canino, aqui é um pré, aqui é outro pré, aqui é um molar. Tá sobrando esse dente. Então, ele é um supranumerário em formato de premolar. Isso acontece também, tá? O dente é um paciente jacarezinho, que ele tem dente demais na boca. Também pode ter, tá? Algumas vezes esses supranumerários podem erupcionar, certo? Mas é mais comum que eles fiquem retidos, que ele não achem uma via de erupção e eles fiquem intraósseos. E aí, só radiografia. Então, aí, ó, ele queria saber se esse supranumerário estava por vestibular, estava na frente das raízes ou se estava no fundo. E aí, quando ele fez o método de Miller-Winter para essa região, olha que interessante. Aqui são as raízes dos premolares. E ele está, ó, atrás das raízes dos premolares. Então, ele está por lingual dos premolares. Eu sei que se eu precisar extrair esse dente aqui, eu vou ter que entrar por aqui, pela tábua óssea lingual. Por quê? Se eu entrar pela tábua óssea vestibular, eu vou encontrar quem? As raízes dos premolares, e não vou conseguir extrair, porque eu não vou conseguir tirar as raízes do lugar, né, minha gente? Não dá para chegar as raízes para o lado e voltar.
Então, para entrar aqui cirurgicamente, eu tenho que saber essa posição. E aí eu descubro que ele está por lingual, supranumerário por lingual. Então, essa técnica, esse caso clínico é maravilhoso, né? Essa resposta desse Miller-Winter para esse caso é excepcional. Ok? Próxima técnica. Técnica de Donovan. Falei errado. Vamos conhecer. A técnica de Donovan é uma modificação da técnica de Miller-Winter. Mudou um pouquinho a técnica de Miller-Winter. Para que serve? Para localização de terceiros molares inferiores, inclusos, que estão muito posteriores, que você tentou Miller-Winter e não deu certo, certo? Você tentou, chegou para trás e aí bateu no ramo da mandíbula, o paciente começou a engoiar e você viu a hora de você levar um vômito na cara e aí você, não, vamos tentar com Donovan para ver se vai. Gente, lembrando que tudo isso, ó, eram técnicas muito antigas. E a panorâmica surgiu mais ou menos na década de 50. Então, nem mal tinha técnica panorâmica, por isso, né, que muitas dessas técnicas foram se desenvolvendo. Depois da panorâmica já mudou uma coisa, e depois da tomografia mudou mais ainda. Então, é muito difícil hoje em dia a gente fazer essa técnica de Donovan, mas a gente apresenta porque ela existe e ela, né, se você está numa situação, num local de difícil acesso, você está com um paciente, você não tem uma extrabucal para indicar uma clínica, uma tomografia, algumas respostas podem advir daí. Então, pensando principalmente nessas situações em locais remotos. Vamos lá. Uma técnica também feita em 2 momentos, 2 radiografias, 2 incidências, 2 projeções, enfim, 2 exposições radiográficas, mas jamais 2 raios-x na frente de um radiologista. Você não pode falar. Por sinal, falando em radiologista, ontem foi o dia do radiologista, até fiz um post falando sobre isso. Né? Ontem foi o dia do radiologista. E por que ontem foi o dia do radiologista? Quem estava no primeiro dia de aula sabe por que ontem foi o dia do radiologista. Porque ontem foi 8 de novembro. E há 125 anos atrás, em 8 de novembro, Röntgen descobriu a presença da radiação X no seu laboratório. Então, por isso, é o dia mundial da radiologia, certo? Vamos lá. Então, 2 momentos, 2 radiografias, jamais 2 raios-x, né? Que ninguém tem contato, ninguém consegue pegar 2 raios-x na mão. E aí, a primeira é uma radiografia periapical, normal, para você achar o problema. A segunda é uma radiografia oclusal, com filme periapical, só que uma oclusal meio modificada. Já digo que é muito difícil fazer essa técnica, nem lembro quando foi a última vez que eu fiz. É difícil acertar e é muito difícil o paciente colaborar com ela, porque a posição é bem cômoda. Então, a gente vai ver a terceira dimensão, a espessura daquele dente, mas olha como tem que ficar. O filme ele vai inclinado dentro da boca, em posição oblíqua. Ele fica posicionado na região que a gente chama de trígono retromolar, que é o ângulo interno da mandíbula. Então, ele fica inclinado no ângulo da mandíbula. Ele é apoiado no último dente que o paciente tiver, seja ele um segundo ou um primeiro premolar, e o paciente segura com o dedo indicador. Ele joga a cabeça para um lado e o ponto de incidência é no ângulo da mandíbula, direcionado no ângulo de forma perpendicular com o filme. E aí, olha a situação. Aqui seria a técnica de Miller-Winter, a que a gente fez a original e que cortou o terceiro molar. Estão vendo porque não conseguiu se chegar esse filme mais ainda para trás, tá? E aí, Donovan mudou a técnica. E olha como ela mandou botar o filme na boca do paciente. Nesse grau de inclinação. Aí a gente vê o terceiro molar, certo? Mas é uma técnica difícil. É uma técnica que hoje em dia praticamente em desuso. A gente fala porque ainda faz parte da EMINTA e a gente fala porque em concurso gosta de cair umas coisinhas meio chatinhas assim, certo? E aí a gente tem que cobrar de vocês para vocês poderem estudar isso, levarem isso aí. Mas a probabilidade disso aqui acontecer numa clínica é muito difícil, certo? Olha aí um paciente segurando o filme lá. Ele fica apoiado na arcada superior e a outra ponta na arcada inferior. Então, ele fica inclinado, meio voando. E o feixe, ó,
direcionado para o ângulo. É muito difícil de fazer essa técnica, bem difícil mesmo. Mas, né, aqui a gente tem esse exemplo, e aqui foi feito um Donovan com o mesmo caso. Nota que a gente vê, né, a região, a linha oblíqua, né, sobreposta aqui na região, conseguimos ver melhor. Não é com muita nitidez, a imagem fica um pouquinho distorcida. Mais uma técnica oclusal modificada de Donovan. E, por fim, a última das técnicas, que é a técnica do senhor Lemaster, de 1924. Então, Lemaster já não deve estar mais neste planeta a esse momento. Então, nessa técnica, ela é específica para uma situação que é tirar a sobreposição do processo zigomático da maxila sobre a região apical dos molares, principalmente molares, que no pré não acontece muito, mas pode ser que aconteça. Então, é uma técnica que só acontece para a região superior, tá? Ela é própria para isso. Como que a gente vai fazer essa técnica do Lemaster? A gente vai colocar um rolete de algodão, um rolinho de algodão fixo. Aqui, ó, rapidinho, deixa eu apertar. Aqui. Um rolinho de algodão fixo com fita adesiva na parte inferior do filme, certo? Da parte da frente sensível do filme. Com esse método, o meu objetivo é diminuir a angulação vertical. Quanto mais para cima, quanto maior a minha angulação vertical, mais a possibilidade de eu pegar o zigomático e jogar, né, o processo zigomático para cima das raízes dos molares. Então, aqui, ó, na técnica, né, periapical da bissetriz, eu tinha uma boa angulação vertical, normal, né, positiva, para esse tipo de imagem. Quando eu coloco o meu rolete de algodão, a relação do meu dente com o meu filme fica praticamente paralelo. Eu tenho um melhor paralelismo. E com isso, o meu equipamento pode reduzir a sua angulação vertical. E assim, lá em cima, a imagem do processo zigomático não vai recair na minha radiografia. É muito interessante, porque realmente surte um bom efeito, tá? E quando o processo zigomático é muito radiopaco, é muito projetado e cai sobre os ápices dos molares, se eu tiver uma lesão ali, acabou a radiografia, tá? Então, esse caso aqui também, pessoal de endo, pessoal de pério, pessoal de prótese também pode necessitar, e é bem interessante nesse sentido, tá? Olha aqui, ó, um rolinho de algodão preso com a fitazinha lá da esterilização que a gente roubou, né? Na parte mais inferior do filme, parte sensível aqui do filme. Coloco o filme na boca, não vou poder usar posicionador, porque com o rolinho de algodão não vai dar. Coloco lá o dedo, né? E aqui ela até fechou, ó, é para abrir esses dedos, moça. Botou errado, polegar e dedos da maxila aberto. Coloquei aí, justaposto, né? Menina, botou a mão errada mesmo, abre essa mão, tá? E, ó, o feixe de radiação vindo de cima para baixo, mas eu vou poder reduzir um pouquinho essa inclinação vertical, tá? Olha aqui uma imagem bonita. Técnica periapical normal. Processo zigomático sobre as raízes dos meus terceiros, dos meus molares superiores esquerdos. Tá vendo como a imagem tá encobrindo as minhas raízes? Tá difícil de ver. E aí fizemos o Lemaster, fizemos a técnica de Lemaster. Gente, parece, se contar, diz que é outro paciente. Olha para cá. Né? Então, aqui a gente estava com uma angulação vertical errada também. Não estava muito adequada, porque as raízes estavam encurtadas, concordo? E aqui a gente deu uma boa corrigida. Estou conseguindo ver os ápices perfeitamente. A relação, ó, aqui é seio. Seio maxilar, até o seio saiu mais evidente. Ó, fossa nasal aqui em cima, processo zigomático, osso zigomático, aqui dentro seio, tá? Mas deu até uma melhorada, né? Para a gente estudar aqui também esses reparos. Certo, pessoal? Notaram aqui a diferença? Então, uma imagem bem interessante também. Hoje em dia, se for para substituir essa técnica, geralmente é um atomo, certo? É um atomo mesmo que a gente pede para remover essa sobreposição, se não fizer o Lemaster, tá? Então, vou colocar um resuminho aqui, ó, para vocês darem print no final. Então, método de Clark, né? No popular, para vocês lembrarem, associarem. É aquele que mesializa ou distaliza a inclinação do cilindro para ver quem está pela frente ou por trás. Óbvio que
que isso aqui é só um macetezinho para você decorar. Vocês não vão falar assim na prova, né? Tem que falar a terminologia bonita, tem que falar em vestibular, em palatina, em coisa e tal. Método de Parma é aquele que você entorta o filme para ver um terceiro molar inclinado, ou seja, é aquele que você muda a inclinação do longo eixo do filme para ver um terceiro molar incluso ou impactado. Método de Miller-Winter é aquele que você faz uma incidência oclusal com o filme periapical e serve apenas para a mandíbula. Método de Donovan parece com Miller-Winter, só que você coloca o filme inclinado na região de trígono retromolar. E, por fim, nosso querido Lemaster é aquele que usa o rolinho de algodão para reduzir a sobreposição do processo zigomático da maxila sobre as raízes dos molares superiores. Podem dar um print aí desse esqueminha. Ok? Printado? Posso passar? Vou passar, hein? Gente, ó, nem foi programado, né? Porque o programado era essa aula ser semana que vem, não mudei esse slide aqui, mas eu acho que calhou no momento, né? Essa nossa última aula teórica, assim, ministrada. Esse é um slide que eu gosto muito, eu acho que deve ser levado para todas as nossas matérias, todo o aprendizado que a gente faz. Né? É da pedagogia, é um conhecimento de pedagogia, né? que se difunde aí, que fala que muitas vezes a gente acha que a gente não está aprendendo porque a gente está estudando errado. Então, como é que a gente aprende? Tá? Muitas vezes o aluno, na hora de estudar, e eu estou falando isso porque em breve vocês vão ter prova, né? O conteúdo teórico da disciplina está se encerrando aqui, né? Lembrando que tem a parte de tomografia e ressonância depois da AV2, e digital também para vocês lá no canal, ó, lá no portal. Mas, né, já fica a dica. Muitas vezes aquele aluno que só fica ali, ó, fixo no eu vou ler o material antes da prova, ele, na verdade, aprende 10% do que está lendo. Aquele aluno que gosta de ouvir, conversando, ou, gente, tem podcasts agora, né? Eu fiz até um podcast, tem até lá no meu Instagram, falando direitinho onde é que está esse podcast, que é de uma amiga minha, do Radiação Odonto. No podcast dela eu falei sobre intrabucais. Essa semana ela botou um podcast sobre panorâmica, que está maravilhoso. Acho que não tem nem... Acho que 8 minutos, é bem curtinho. Vocês podem ouvir o podcast dela, tem muitas dicas também. Mas se você ficar só ouvindo, você vai aprender 20% daquilo que você ouviu. Se você estiver vendo, né, slides, vendo imagens, observando muitas coisas, você vai aprender 30% do que você está vendo. Se você juntar o ver e ouvir, por exemplo, você estiver assistindo um vídeo, assistindo uma aula, você vai conseguir fixar 50%. Não foi eu que disse isso não, viu? Foi esse homem aqui, Glaser. Se você discutir, conversar com outras pessoas, conversar, perguntar, repetir, relatar, participar da aula, reproduzir, recordar, definir, nomear, você vai aprender 70%. Olha como está aumentando. Se você fizer alguma coisa por conta própria, se você fizer um resumo, se você fizer uma interpretação, uma tradução, revisar, identificar, se você, né, demonstrar aquilo, explicar praticamente para o outro, se você botar a mão na massa, você vai aprender 80%. Mas se você marca de estudar com um colega e você está mais seguro do que ele, e você ensina para ele, você faz um resumo, você estrutura, faz um mapa mental, elabora, ilustra, faz um vídeo, como vocês fizeram no Sumaê, vocês estão aprendendo cerca de 95% do conteúdo. Então, pensem que muitas vezes vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo, mas vocês não estão fixando porque vocês não estão botando uma outra parte do cérebro de vocês para trabalhar. E é por isso que às vezes vocês podem ter dificuldade. Radiologia, imaginologia é difícil, tem muita física, tem muito isso, tem muito aquilo. Mas o que é que você está fazendo para ajudar seu cérebro a entender essa ciência? Então, se vocês quiserem dar print aí também, ou se quiserem procurar, tem muito material, né, sobre essa pirâmide de William Glaser, né, que é um estudioso muito conhecido para quem é da área de educação e pedagogia. Tá ok, minha gente?
Bom, essa aula, né, sumariza muita coisa de radiologia. Não sou eu, mas eu peguei uma menina que lembra eu, né? Mas eu não fui nessa cidade aí que é Pisa, né? A Torre de Pisa, na Itália. E todo mundo faz essas brincadeiras lá nessa torre, porque é tudo uma questão de perspectiva. Em radiologia, a gente precisa saber de que forma a gente vai olhar um objeto para saber como vai ser representado aquele objeto na nossa imagem final. Então, eu preciso conhecer os posicionamentos, as relações entre o objeto radiografado, o filme e o feixe de radiação. E tudo depende do modo como você está observando. Vocês viram no Clark que se a gente muda a nossa direção, a imagem fica diferente. Então, né, de uma maneira geral, em radiologia, tudo é uma questão de perspectiva. Ok, minha gente. Bom, a maioria acho que estava aqui.